Bom, pessoal, então bem-vindos à aula 2 da playlist de fonologia gerativa padrão, e essa aula é sobre traços de classes principais. Vou pedir para que a gente utilize o alfabeto fonético internacional nessa aula, né, para a gente conseguir encontrar os sons que a gente está querendo, né, a partir dos traços. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o PDF, né, do alfabeto fonético internacional, e a gente vai conseguir acompanhar ao longo da aula. Se você já tiver ele impresso, por exemplo, você também pode utilizar, fazer anotações e tudo. Inclusive, eu recomendo que você tenha o IPA impresso, né, se você estiver estudando fonética e fonologia ou linguística no geral. O que são traços, né? Antes da gente falar sobre traços soante, o que são traços de classes principais? Esses são traços distintivos que são basicamente universalmente relevantes nas línguas. Ou seja, todas as línguas, praticamente todas as línguas, vão ter esses três traços como distintivos. Então, a gente tem línguas que podem não opor sons vozeados de desvozeados, né, que é o traço mais voz e menos voz. A gente pode ter línguas que opõem, né? Só que esses três traços que eu vou apresentar nessa aula, eles praticamente são sempre distintivos em todas as línguas naturais, certo? Por que eles são sempre distintivos? Porque, como o nome diz, eles separam as principais classes de segmentos nas línguas. Então, a gente tem traços que separam as consoantes das vogais, que separam as obstruintes das soantes, certo? Vamos analisar agora esses três traços. O primeiro traço é o traço soante. O traço soante ele diz respeito a sons que têm vozeamento espontâneo. Então, o que são sons mais soantes? Vogais, líquidas, nasais e glides. E o que são menos soantes são as obstruintes. Por quê? Quando um som pode alternar entre vozeado e desvozeado, significa que ele não tem um vozeamento espontâneo, ele não surge naturalmente vozeado, certo? Então, se a gente tem p e a gente consegue opor o p a b, então o p e o b, os dois sons, são menos soantes, certo? O b é mais vozeado, mas é menos soante. Já, por exemplo, o m ele surge vozeado, a gente não consegue desvozear o m, né? Seria uma consoante que não surge naturalmente, né? Ou seja, o MAN ele é mais soante, porque ele é uma nasal. Então a gente tem aqui na lista também, né, nasais que são mais soantes. Temos o traço silábico também. O traço silábico ele diz respeito a sons que constituem pico de sílaba. No português brasileiro a gente vai ter apenas vogais com o traço mais silábico. Já o traço consonantal, ele diz respeito a sons produzidos com uma obstrução radical na região médio-sagital do trato vocal, ou seja, na cavidade oral. Então, o que são sons consonantais? As oclusivas, fricativas e africadas, ou seja, as obstruintes, líquidas e nasais também, certo? E o que são sons menos consonantais? Os glides, né, as semivogais, as vogais e também as consoantes glotais são menos consonantais, porque apesar de serem consoantes, né, funcionarem como consoantes no sistema linguístico, elas são produzidas sem uma obstrução na cavidade oral, né? Quando eu faço h, eu não estou obstruindo nada aqui no trato vocal, eu só estou produzindo um som com a glote. Temos aqui uma tabela sobre os três traços de classes principais e as classes principais que eles opõem. Então, um som menos silábico, mais consonantal e menos soante é uma obstruinte. Um menos silábico, mais consonantal e menos soante são as nasais e as líquidas. Os glides já são menos silábicos, menos consonantais e mais soantes, certo? Porque não são consoantes nem vogais. Eles são o que a gente chama de semivogal, né? E as vogais já são mais silábico, menos consonantal e mais soante. Mas, se a gente quer montar, por exemplo, uma matriz de uma obstruinte, a gente não vai montar uma matriz assim, de
menos silábico, mais consonantal, menos soante. Pronto, já separei aqui a obstruinte. Agora eu vou colocar os outros traços. Não. Por que a gente não vai fazer isso, né? Porque essa matriz de traços deve ser econômica por natureza, né? Ela é uma teoria científica, então, numa teoria científica, a gente não precisa ficar sendo redundante, isso não é produtivo para o conhecimento científico, né? Se a gente tem uma forma de representar isso aqui mais simples, né? Entre uma solução simples para o problema e uma solução complicada, prefira a mais simples, né? Então, a gente vai ver como que a gente representa minimamente cada classe, cada classe principal com esses três traços distintivos: o soante, o consonantal e o silábico, certo? Vamos usar o IPA para isso. A gente vai utilizar o quadro das consoantes e o quadro das vogais, certo? Então vamos lá. Para separar as obstruintes de todos os outros sons, é só a gente colocar o traço menos soante. E pronto, conseguimos. Por quê? Quando a gente coloca menos soante, o que a gente já diz? A gente já diz que não é vogal, porque as vogais são sempre mais soantes. A gente consegue ver aqui que as vogais são mais soantes. Então, a gente já consegue eliminar vogais. Também conseguimos eliminar as consoantes soantes, certo? Por quê? Só sobra, no final das contas, o que não tem vozeamento espontâneo. Se você for olhar bem aí no IPA, a gente só eliminou as vogais e das consoantes nós só eliminamos as que estão sozinhas. Se você for olhar agora no IPA, você tem quadradinhos aqui, né, onde as consoantes estão e a gente só deixou as que estão em dupla, tá vendo? Então a gente tem t, d, p, b, f, v e o que a gente eliminou foi m, n, l, que estão sozinhas. Por quê? Essas que estão sozinhas, percebe que elas estão alinhadas à direita, né? Então, o n ele está embaixo do d, ele não está embaixo do t. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é vozeado, certo? Em um quadradinho aqui do IPA, a direita é para os sons vozeados e a esquerda é para os sons desvozeados. Então, se um som estiver sozinho e estiver na direita, significa que ele é vozeado. O que acontece com essa consoante aqui, a oclusiva glotal, é que ela não tem dupla porque ela é naturalmente desvozeada. Tá vendo que ela está na esquerda? Então ela é desvozeada. Tanto que não tem nem como você ter uma oclusiva glotal vozeada, né? Esse quadradinho cinza significa um som impossível de se produzir. Então é impossível você ter uma oclusiva glotal vozeada. Então beleza, a gente já tem aqui as menos soantes, já são as obstruintes. Percebe-se que a gente não precisa colocar mais consonantal e menos silábico aqui, porque se a gente já é menos soante, obviamente é menos silábico, não é uma vogal. E se é menos soante, automaticamente também já é mais consonantal, porque só consoantes conseguem ser menos soante. Se você quiser, você pode especificar sobre a consonantalidade dessas consoantes para diferenciar das glotais, né? Então a gente coloca aqui menos soante mais consonantal, beleza, você tira as consoantes glotais daqui. Mas nos sistemas das línguas você tem consoantes glotais, então, e elas normalmente fazem parte das obstruintes. Então a gente deixa o menos soante que já dá para você segmentar bem essas obstruintes. Uma curiosidade legal é que o menos soante também já inclui as africadas, porque as africadas também são obstruintes. Então, ch e o j, um ts, um z, também já estão incluídos. Gabriel, não estão no IPA. Por que eles não estão no IPA? Porque eles não estão nesse quadro, né? Porque esse quadro ele não se propõe a representar africadas, basicamente, né? A africada é uma junção de sons, né? Então o tch, ele junta o t com o sh, tá vendo? Um ts junta um t com s. Ou seja, as africadas, elas fazem parte do grupo das obstruintes, no final das contas, né? Então, beleza. Já temos uma matriz aqui
para obstruintes no geral. É claro, se eu quiser representar um PAN, eu vou colocar mais traços aqui para diferenciar o PAN das outras obstruintes. Mas o importante é você começar com o traço que separa a classe principal, que é obstruinte. Se a gente. Esse slide está errado, deixa eu só corrigir isso daqui. Beleza. Se a gente colocar agora mais soante na matriz, a gente vai incluir tudo que a gente eliminou do com menos soante, né? Então eu tenho que alterar isso daqui, porque isso aqui também é menos soante, e agora foi, certinho. Bom, o que são sons mais soantes, então? Os mais soantes vão ser as vogais e as consoantes que estão sozinhas ao lado direito, né? Dos quadradinhos aqui no IPA. Tá vendo que M ele entra como mais soante? Por quê? Eu não tenho uma contraparte desvozeada para ele, certo? O B ele está em cima do M, ele é vozeado, mas ele é menos soante porque ele é um obstruinte, certo? Ele tem uma contraparte desvozeada. O M não tem. Então, quando a gente coloca mais soante, a gente está tratando desse grupão inteiro aqui, né? De consoantes, soantes, vogais, inclusive os glides, né? A gente tem o ian aqui, né? A semivogal do i, e também a semivogal do u, né? Que é o w, o a. Por que, que ele não está aqui no quadro de consoantes ou no quadro de vogais, sei lá, do IPA? Por que, que ele não está aqui? Simples, porque ele tem dois pontos de articulação e o IPA está representando tudo que tem só um ponto. O A, ele é uma aproximante lábio-velar. Então, ele basicamente teria um ponto aqui de articulação e um ponto aqui, velar também, certo? Mas ele está incluído nessa lista de mais soantes. Só que se eu montar uma matriz com só o traço mais soante, diferente da matriz com menos, eu ainda estou muito geral, eu não estou segmentando uma classe principal aqui. Porque consoantes, soantes, glides e vogais não estão formando uma classe específica. O que eu tenho que fazer aqui então é, por exemplo, colocar outro traço. A gente vai não agora ver o consonantal, porque a gente vai juntar os dois para tentar formar classes principais, tá bom? O mais consonantal, quando a gente coloca esse mais consonantal aqui, a gente está referindo-se a consoantes no geral, certo? O que, que a gente tira com o mais consonantal? As vogais, as consoantes glotais e as aproximantes, né, as semivogais. Então a gente tem ia e ua. Ah, Gabriel, mas tem mais aproximantes aqui. Tem aproximante labiodental, tem aproximante alveolar, aproximante retroflexa. Elas não entram no balaio, não. Elas não entram. Por quê? Não existe uma correlação exata entre o IPA e a teoria de traços distintivos. Por que, que não existe? O IPA ele é categorizado foneticamente. E a fonética é diferente da fonologia, tá bom? Então, quando a gente coloca o mais consonantal, na verdade, quando eu digo que ia é menos consonantal, apesar de também ser uma aproximante com, assim como r é uma aproximante, o que eu estou dizendo aqui, beleza, apesar do fato de eles serem produzidos da mesma forma foneticamente, né? O que é ser uma aproximante? É você só aproximar o articulador de um ponto específico, né? Apesar de ter essa mesma produção fonética, a categorização mental deles é diferente, tá bom? O sistema cognitivo categoriza diferentemente de o ia de um r, tá? A semivogal do U aqui também é menos consonantal, assim como o IA. Então a gente tem um grupo aqui de semivogais, que é menos consonantal, vogais e consoantes glotais. Só que da mesma forma que o traço mais soante, você só colocar mais consonantal, ainda é um pouco vago demais, porque você está misturando as obstruintes com as soantes e tal. Então a gente tem que segmentar um pouco mais disso.
Então a gente vai agora juntar esses dois traços que a gente viu, o mais consonantal e o mais soante. Quando a gente faz isso, ótimo. A gente tem agora uma classe principal, que é a das consoantes soantes. A gente só ficou, eu sempre erro essa, essas explicativas laterais aqui. Pronto. A gente ficou com esses sons aqui como mais consonantais e mais soantes. Então a gente tem m, n, r, r, l, lh nas línguas naturais. A gente pode ver que só ficou as consoantes que estão sozinhas e à direita dos seus devidos quadradinhos, né? Então a gente tem aqui agora as consoantes soantes a partir da matriz de traços mais consonantal, mais soante. Se a gente agora inverter o valor dos dois traços, né, menos consonantal e menos soante, também conseguimos uma classe, que é a das consoantes glotais. Se a gente só usar o menos consonantal, fica muito vago ainda, porque a gente vai ter as semivogais, né, o ia e o ua, a gente vai ter as vogais e vamos ter também as consoantes glotais. Se a gente colocar menos consonantal e menos silábico, a gente ainda só vai ter, a gente ainda vai ter os glides e as consoantes glotais. Então a gente tem ia, ua e as glotais aqui. Como que a gente então separa só as semivogais, só os glides nas línguas? A gente adiciona o traço mais soante, porque as glotais são menos soantes. E aí pronto, com o traço menos consonantal, menos silábico e mais soante, nós temos as semivogais, tá bom? Com o traço mais silábico, a gente consegue separar as vogais de todos os segmentos que não são vogais, incluindo consoantes obstruintes, consoantes soantes, semivogais. Então, com o mais silábico, pelo menos no português, né, a gente tem vogais, já uma classe natural aqui, bem separadinha. E aí, o que a gente vai fazer a partir de agora é sempre começar as matrizes de traços distintivos pelas classes principais. Então, se eu quero montar uma matriz de uma vogal, eu vou sempre começar com o mais silábico. E por eu começar com o mais silábico, eu não preciso colocar que é menos consonantal ou mais soante, entendeu? Porque o mais silábico já puxa essas informações naturalmente. Se o som é mais silábico, ele automaticamente é não é uma consoante. Ele automaticamente também não vai ser uma. Ele automaticamente já vai ser soante, né? Pelo menos pensando no português, tá, gente? Eu não vou entrar muito na discussão sobre as consoantes silábicas do inglês e tudo. Não vou entrar nisso agora. Se a gente usar menos consonantal e menos soante, a gente vai ter consoantes glotais. Não vamos utilizar isso para o português, porque no português a gente não tem consoantes glotais fonológicas. A gente tem os glides, né, que a gente vai representar com menos consonantal, menos silábico e mais soante. Nesse caso, a gente vai usar os três traços, mas também não vamos utilizar essa matriz no português, porque o português também não tem glides representados fonologicamente, né, eles são só produtos da fala. A gente vai utilizar os traços mais consonantal e mais soante para se referir a consoantes soantes. Aqui a gente vai realmente utilizar, porque no português a gente tem consoantes soantes no sistema fonológico, e menos soante para as obstruintes, certo? E é essa quantidade de traços mesmo, tá? Eu não vou colocar aqui na matriz das consoantes soantes o traço menos silábico, porque ele é inútil, que ele é redundante. Se eu já coloquei mais consonantal, ele obviamente é menos silábico. Da mesma forma, o menos soante. Eu não vou precisar colocar que é menos silábico, porque obviamente só sons menos silábicos conseguem ser menos soantes. E é isso, pessoal. Esse é o fim da aula 2 sobre traços de classes principais.
O que eu queria que a gente entendesse nessa aula é justamente que existem esses três traços que a gente vai utilizar basicamente para descrever todos os sistemas de traços distintivos de praticamente todas as línguas do mundo, certo? E no português a gente também vai sempre começar uma matriz de traços distintivos com eles. Então, vejo vocês agora na próxima aula. Muito obrigado.